Boa tarde. Mais uma vez passando por aqui para trazer edificação. Isso. Formatar a vida espiritual. Um beijo no coração aí para todos que estão nos acompanhando no nosso canal, Apóstolo Rogério Barbosa, Igreja Sevim, Catedral da Fé, levando até você uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra que vai mudar a sua vida. É isso mesmo. E prosseguindo aqui nessa série de mensagens, Consciência, o código poderoso do Espírito, a chave, o princípio, a maneira pelo qual Deus criou uma conexão com o homem, o homem caído, o homem afastado de Deus. Porém, Deus mantém essa conexão com ele, esse meio pelo qual Deus utiliza para falar com o homem, que é a consciência, a voz do Espírito. Mesmo aqueles que não entendem nada sobre isso, que não têm nenhuma clareza com respeito a esse tema, a consciência é o meio pelo qual Deus fala aos homens. E eu diria que é impossível você fugir da consciência. Você pode, na verdade, não obedecer à sua consciência, mas que, na verdade, ela vai ser uma bússola, ela vai ser um termômetro, ela vai ser uma voz dentro de você que vai te apoiar ou vai declarar a você os seus erros. Ela vai dizer a você sobre as suas atitudes. É a consciência, a voz do Espírito, ou como Paulo se referia, a voz do homem interior. Eu sirvo a Deus com meu homem interior. Paulo dizia, ele servia a Deus com uma consciência ativa, uma consciência limpa, uma consciência onde a voz do Espírito Santo soava constantemente na vida do apóstolo. Então, nós precisamos aprender sobre esse princípio, esse código espiritual fabuloso, que no decorrer da minha vida cristã, ora que eu já aprendi muita coisa, hein? Em 40 anos de evangelho, você consegue desenvolver muita capacidade, E nós temos algumas experiências com Deus, na obra de Deus, mas eu te digo com franqueza, depois que esse código espiritual foi revelado a mim, a minha vida tomou um novo rumo. Estou falando de crescimento, descanso, equilíbrio, enfim, direção de Deus, comunhão, vida interior, porque nós podemos viver afadigados, fazendo a obra do Senhor, como se costuma dizer, as pessoas aceitam a Jesus e, quando estão poucos dias na casa de Deus, elas já são estimuladas e motivadas a fazerem a obra
do Senhor. E muitas dessas pessoas pulam de cabeça, assim como eu um dia, assim que aceitei Jesus, né, me lancei na obra de Deus. E com isso, nós também acumulamos muitos problemas, muitas situações que poderiam ser evitadas, nós sofremos devido à falta de experiência, à imaturidade, né? À falta de equilíbrio, à falta de comunhão com Deus, de não saber, na verdade, se dirigir através da voz de Deus dentro de nós. Então, nós vamos aqui trilhar um caminho, né, na palavra de Deus, e eu peço que você se inscreva no canal, eu peço que você compartilhe, curta, que você faça parte. É uma oportunidade fantástica de você fazer parte de uma corrente do bem, né? Você fazer parte de milhares e milhares de homens e mulheres de Deus, assim como eu, que estão levando a palavra de Deus aos confins da terra, porque nem eu mesmo sei aonde essa mensagem vai chegar. É impossível de nós traçarmos uma linha, né? Porque a internet é fantástica, tá? É um meio de comunicação global, e à medida que você curta, compartilhe, que você faça um comentário, essa mensagem vai ser mais e mais divulgada, né? Ela vai tomar uma proporção. O YouTube entende que você está gostando, assim como milhares de pessoas, e vai recomendar essa mensagem para muito mais pessoas. Então, eu peço que você compartilhe em todas as plataformas, no WhatsApp, nos grupos, seus amigos, colegas, familiares, que você compartilhe no Facebook, tá? No Instagram, enfim, que haja uma expansão dessa mensagem nas redes sociais, através de um simples toque desse dedo abençoado aí que você tem, tá bom? Então vamos ao de mais importante nesse momento, que é o descortinar da revelação bíblica, da palavra de Deus, o verbo da vida, o próprio Deus, a palavra. Então nós vamos meditar aqui, vamos entender isso. Nós precisamos meditar e não somente ler a palavra de Deus, porque você lê um jornal, você lê uma revista e às vezes lê corrido, mas a palavra não. O Evangelho, a palavra de Deus tem que ser meditada. Você tem que buscar de Deus a revelação. Então nós vamos trilhar aqui versículo por versículo nesse capítulo 1 do livro de Colossenses. O Espírito Santo me dirigiu aqui ao livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. É isso mesmo, versículo 15. Nós vamos ler e vamos buscar entender a mensagem apostólica. Este é a imagem do Deus invisível, Cristo, né? A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado aqui é poderes, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha a referência do apóstolo à pessoa de Cristo, né?
Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter o primeiro lugar, a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Repita comigo: santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos trabalhar a nossa consciência. A consciência é o farol. A consciência é a lâmpada. A consciência é a voz do homem interior. É a voz do espírito humano. A voz do espírito no homem, me refiro. Porém, agora, esse espírito recebeu a vida de Deus. Recebeu o Zoe. O Zoe é a vida de Deus. A vida eterna é a vida de Deus. A natureza da vida de Deus chama-se vida eterna. Não é eternidade. E não é bio. Bio é que deriva a palavra biologia, estudo da vida, física. Mas Zoe é a vida divina. A vida divina veio morar em nós. Que vida divina é essa? Muito bem. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é ele? Quem é Cristo? Se você entender esse mistério poderoso, esse grande mistério, você vai realmente se tornar uma pessoa diferenciada no que diz respeito à sua consciência espiritual. Você vai se tornar alguém que vai estar por cima dessa voz adâmica, essa voz que, na verdade, ela veio através da queda do homem, através do pecado. O homem herdou de Adão essa voz mental negativa, pessimista, duvidosa, insegura, que dá lugar ao diabo, que foge da palavra de Deus. Ela foge do mistério revelado aos homens. Que mistério, apóstolo? Está aqui. Vamos lá. Ó, presta atenção. Em Efésios 3, diz aqui, o apóstolo Paulo, Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o mistério
de Cristo. Né? Que mistério é esse? Vamos lá. Versículo 9. O versículo 8, vou ler também. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riqueza de Cristo, não miséria, não doença, não pobreza, não desgraça. As riquezas de Cristo está nesse mistério. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. O mistério, vamos prosseguir aqui, ó. Vamos prosseguir. Esse mistério, ele estava oculto em Deus. E Deus decidiu revelar esse mistério aos homens. O apóstolo Paulo aqui fala de um mistério. Que mistério é esse? A palavra viva de Deus. A palavra de Deus é um mistério. É um mistério que estava oculto em Deus. E ele revelou essa palavra, esse mistério, aos homens. Ele encarnou esse mistério. Esse mistério veio morar nos homens. O mistério de Deus, Cristo, veio ligar, conectar, aliançar o homem caído ao seu Criador. Esse mistério chamado Verbo da Vida, que na terra ele ganhou o nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele veio trazer a plena vontade de Deus a nós. Ele veio dar a mim e a você a oportunidade de desfrutar da natureza divina. É isso mesmo. Vamos lá para o livro de Pedro. Pedro. Vamos lá. Você vai ouvir constantemente eu falando sobre versículos aqui, repetitivamente, para que haja uma formatação da sua consciência, para que você venha evoluir, sair de um estágio de vida cristã e entrar em outro estágio. Por exemplo, nós vamos entrar aqui no versículo de Pedro, que fala sobre a natureza divina que Deus quer que nós venhamos desfrutar dela. Esse princípio, que era um mistério oculto e que Deus revelou aos homens, se manifestou e se fez um homem na terra. E esse homem executou uma obra, e que hoje, às vezes, é muito mal entendida no que diz respeito à espiritualidade. Porque não existe coisa mais importante na vida cristã do que a formatação que o apóstolo Paulo fala, de nós crescermos à estatura de Cristo, nos assemelharmos a Jesus na espiritualidade, no entendimento da mente de Cristo. Não é obra. Obra é tudo consequência. Eu costumo dizer que Judas também fez obra. E deve ser feita, com certeza. Nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui fazendo a obra, ensinando, ministrando.
mas a obra em si, ela é uma consequência. Por isso Jesus falou aos discípulos: ficai em Jerusalém, não saia. Ficai em Jerusalém até que do alto você seja revestido do mistério, seja revestidos de poder, do Espírito Santo, do mistério revelado aos homens. Então, aqui, no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Foi ele que nos chamou para a sua glória e virtude. E o reino de Deus já começou. Ele está dentro de nós. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas, as promessas são palavras, a palavra de Deus, o verbo da vida, Jesus, o Cristo, preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Quer dizer que Deus, através de Cristo, Ele quer nos inserir, Ele quer nos envolver na sua natureza divina. É isso mesmo. Porque o Espírito que habita em mim é de Deus. O poder que habita em mim é de Deus. A unção que habita em mim é de Deus. A virtude que habita em mim é de Deus. A graça que habita em mim é de Deus. A salvação que habita em mim é de Deus. É Deus habitando em nós. Então nós estamos desfrutando, inseridos na natureza divina. Deus quer que nós o representemos nesta terra como verdadeiros filhos de Deus. E um filho de Deus deve representar o seu pai, como um príncipe representa o rei. O filho do rei, o príncipe. Assim somos nós, filhos de Deus na terra, representando Deus, o Pai, o Senhor. Uma certa vez, Deus falou a Moisés, e ele falou uma palavra que me chamou muito a atenção. Muito atenção. No livro de Êxodo, está escrito que Deus chamou Moisés a falar a Faraó. E quando ele mencionou que Faraó, iria se opor a ele, Moisés ficou, na verdade, atemorizado e começou a arrumar desculpas, né? Como os homens fazem. Senhor, eu não sei falar de maneira eloquente, sou pesado de língua. Enfim, aí há muitas interpretações aí, diz que Moisés era gago, enfim. Mas ele era pesado de língua. O Arão tinha uma oratória
mais fluente, né? E aí Deus chamou Moisés na conversa e disse assim, em Êxodo capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Olha só, a comparação que Deus fez com Moisés. Falou, vamos fazer o seguinte então. Você vai ser enviado à presença de Faraó como Deus. E eu vou enviar o Arão como teu profeta. Moisés assumiria o lugar de Deus. E Arão seria o profeta de Deus, que era, no caso, Moisés. Moisés falaria para Arão e Arão profetizaria para Faraó. É isso que está escrito aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar a Arão, teu irmão. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer lidar conosco de uma maneira poderosa. Ele não quer que você fique se inferiorizando, se achando o resto do resto do resto do resto. Essa linguagem popular, evangélica, que muitas das vezes você vê as pessoas se autodepreciando. Não, porque nós não somos nada, porque nós somos pó e cinza, porque nós somos fracos, forte é Deus, porque nós não temos capacidade, quem tem é só Jesus, e assim por diante. Deus quer que eu e você venhamos agir como Deus. É isso mesmo, agir como Deus. Você não é divindade, mas Deus quer que você represente a Deus. E você use o verbo da vida, o mistério revelado aos homens, que é a sua palavra que veio morar em nós, a mesma palavra que gerou no ventre de Maria o homem chamado Jesus, que é Deus em carne. E hoje ele é o Espírito que nos dá vida, que vivifica. O Espírito que entrou no nosso espírito e nos deu o privilégio de viver essa experiência com a divindade. Essa experiência através da divindade morando em nós. É isso mesmo. Eu quero que você reflita isso na sua consciência. Você não deve ler Bíblia, você deve analisar com a sua consciência. Você tem que ler e meditar. Quer dizer que o Deus do céu veio morar em mim? Exatamente. Deus veio morar no seu espírito, assim como o oxigênio que habita em todo ser vivente. E ele não deixa de ser o oxigênio. Não existe muitos oxigênios, é um só, que habita em todo ser na face da terra. Da mesma forma, o Espírito Santo, que é Deus, que é o Senhor da criação, aquele que estava lá no livro de Gênesis, que pairava sobre a superfície das águas e que saiu da boca de Deus, haja luz e houve luz.
saiu a palavra e o Espírito começou a agir. Quando a palavra sai, ela se transforma em espírito e vida. Jesus falou no livro de João, capítulo 6, as minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras são espírito e vida. As palavras o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne que ele está se referindo é essa, física. Não aproveita no sentido de que ela é frágil. Ela é frágil. Ela é fraca. Mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, esse mistério já foi revelado. Esse mistério foi lançado para dentro de você. Você carrega o mistério revelado de Deus na terra. E esse mistério é o próprio Deus habitando em você. Agora, com a sua consciência aguçada sobre esse mistério, o que você está buscando? Fala para mim. O que você está buscando que ainda não entendeu que está dentro de você? A alegria que você precisa está dentro de você. O poder que você precisa manifestar está dentro de você. Os dons, os frutos, a capacidade divina está dentro de você. E aí? O que temos que fazer? Descobrir como funcionar no mundo espiritual. Como funcionar com essa palavra poderosa, imitando a Deus, imitando a Jesus, imitando os apóstolos, dando ordem às coisas. Olha que coisa interessante. Assim como no Antigo Testamento, Jesus também prosseguiu fazendo a mesma coisa. Uma certa vez eu fiz um apurado de versículos bíblicos sobre as atitudes de homens de Deus dando ordem a coisas inanimadas. Como, por exemplo, Deus falou a Moisés: ordena que esse mar se abra, fale ao mar, que o mar vai te ouvir, fale à rocha para que ela te dê água, ordene que saia água da rocha. Comece a ordenar. Ordene as coisas inanimadas. Jesus passou perto de uma figueira e amaldiçoou aquela figueira. Era só para mostrar aos discípulos o poder que tem na palavra falada, a palavra com consciência. Eu amaldiçoo você, porque eu busquei fruto em você e não teve. Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Então, as palavras são carregadas de poder, porque ela é Jesus. A palavra é Jesus, o verbo da vida. João, capítulo 1, versículo 1. Quem é a palavra? É o mistério? Que mistério? Cristo, que se revelou e ganhou o nome de Jesus de Nazaré na terra. E esse mistério está dentro de você. Esse é o grande mistério da criação. Tudo que foi criado por esse mistério. A palavra falada, a ordem, subjugar o mal, dizer aqui não, aqui não, aqui eu fecho a porta para você. Eu fecho a porta para o mal. Eu fecho a porta para a doença. Eu fecho a porta para a miséria. Eu fecho a porta
Eu dou ordem às coisas inanimadas. Jesus deu uma ordem ao mar e ao vento. As ondas, aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E os discípulos disseram assim: que homem é esse? Que homem é esse? Que tipo de homem é esse? Porque terrenal somente ele não é. Ele não é apenas um homem terrenal, de carne e osso. Que tipo de homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ficaram indignados. Então, se a Bíblia diz que nós temos que imitar a Deus como filhos amados, Efésios 5:1, então nós precisamos dar ordem às coisas. Enquanto você ficar esperando, eu estou esperando no Senhor, Deus é que decide. Deus está falando: Moisés, porque tu clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você ordena, rapaz. Você não vai ver em inúmeras passagens bíblicas, isso não significa que você não tem que esperar em Deus em determinada situação, que você não tem que orar e falar com Deus, sim ou não. Claro, há casos e casos, mas eu estou me referindo à autoridade que foi nos dada através desse grande mistério, a palavra. Você não vai ver os homens de Deus no Antigo Testamento, em várias ocasiões, orando a Deus para manifestar determinado poder. Você não vê Josué perguntando a Deus se ele iria parar o sol e a lua ou não. Você não vê ele pedindo a Deus para parar o sol e a lua. Não. Josué, vendo que o dia iria se findar e a guerra estava travada e ele precisava vencer aquela guerra naquele dia, ele deu uma ordem para que o sol e a lua parassem. Isso aí dá uma polêmica, até mesmo para os estudiosos aí do globo Terra, né? Do Nicolau Copérnico, né? Do heliocentrismo. Isso dá uma polêmica, que a Bíblia está dizendo, mas não era bem assim, eles não entendiam. Não. A Bíblia diz que Josué orou e o sol e a lua pararam por quase um dia. Então, e ele não orou a Deus, pedindo a Deus para parar sol e lua. Eliseu deu uma ordem para que o machado flutuasse. E ele jogou um pedaço de pau sobre as águas e o machado flutuou. Você vai ver inúmeras manifestações aonde os homens de Deus sabiam da ordem. Eles sabiam mandar. Eles sabiam dizer: olha, espíritos malditos, eu te repreendo. Eu te repreendo, eu que estou falando com você, porque eu tenho a autoridade de Deus em mim. E em nome dele, de Cristo, eu te repreendo. Então eu posso chamar a existência a prosperidade na minha vida. Que venha a prosperidade sobre a minha vida. Que venha a abundância sobre o meu lar. Que venha saúde sobre a minha vida todos os dias. Que a saúde de Deus se manifeste em mim todos os dias. Eu rejeito a doença. Eu anulo o poder dos vírus, da bactéria,
dos invasores, até porque nosso corpo já tem uma imunidade. Precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, no que diz respeito à parte natural. Dormir, se alimentar, cuidar do nosso físico, porque é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então, Deus deseja que você, sem religiosidade, sem ficar, oh Senhor meu Deus, meu Pai, aquela coisa assim muito religiosa, sem meio termo, é você chegar e declarar: maior é o que está em mim, acabou. Deus está comigo, sua vara e seu cajado me consolam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 é para mim. Eu não leio o Salmo 91. Eu declaro ele para a minha vida. Aquele que habita sou eu, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Sou eu que descanso em Deus. A minha consciência está em paz. Eu habito nele. Ele é um lugar de habitação. Ele é meu refúgio e fortaleza. Então a palavra de Deus, ela tem que se tornar um com você. Porque se a palavra de Deus se tornar um com você, você estará em Cristo. Você está na palavra, que é Jesus. Andar com Jesus é andar na palavra. Ter Jesus dentro de si, amar a Deus, é ter a palavra. Se tu me ama, guardarás a minha palavra. Tudo está ligado à palavra de Deus, o grande mistério revelado aos homens. Tudo foi feito por essa palavra, e sem ela, nada seria feito. Haja luz e houve luz, haja luminares e houve luminares, haja porção seca, haja. Eu tenho que imitar, papai. Eu tenho que imitar o meu Deus. Haja saúde, haja prosperidade, haja abundância, haja vida, haja paz, gozo, alegria, haja. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a tua vida, haja. Que o haja de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, saia da sua boca e comece a correr na sua direção e combater a oposição. A Bíblia diz que a palavra de Deus corre velozmente. A Bíblia usa um termo assim, como uma pessoa. Ela corre velozmente. A palavra de Deus é viva. Ela é o Verbo. Ela é Jesus. E essa natureza divina veio morar em nós. Por isso nós somos chamados de deuses. Isso. É isso mesmo. Não fuja daí, não saia daí, não dê uma de discípulos de Jesus que se escandalizaram quando ele disse que tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele. João 6:63. Não saia, não seja precipitado. Vós sois deuses, é isso mesmo, com letra minúscula. Salmo 82:6 e João 10:34. Sois todos filhos do Altíssimo. Somos deuses e temos que agir como tal. Senão, ele diz assim: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, mas, como qualquer dos homens, morrereis. Vão morrer por qualquer situação. Os inimigos vão te afligir facilmente. Essa vida adâmica vai te pegar e vai te destruir. Porque você está vivendo
como qualquer dos homens. Mas vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, filho de Deus. Então, eu peço que você se dê a oportunidade de conhecer sobre esse grande código espiritual. Consciência, a voz do Espírito. Consciência, o código poderoso do Espírito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus ilumine seu caminho. E que revele a você esse grande mistério, a palavra de Deus revelada a nós. E use ela como uma ferramenta, como um código, como um princípio, como o verbo de Deus saindo de você e fazendo acontecer. Que Deus te abençoe rique e abundantemente. Fique na paz, um beijo no coração. Shalom.